Sempre quando você for criar uma medida aqui no Power BI, você cria uma pasta, uma tabela somente para você colocar as suas medidas. Então, principalmente você que está começando, que não tem nenhum vício ainda dentro da ferramenta, opte sempre por fazer da forma mais organizada que vai facilitar o seu trabalho. Aqui a gente está trabalhando com um projeto relativamente simples, então não vai gerar nenhuma dificuldade para você, mas quando for um projeto mais complexo, é bom você ter esses pequenos apegos à organização. Vai te ajudar bastante, tá? Vamos criar a nossa pastinha para colocar as medidas. Você vem aqui, inserir dados, ele vai abrir essa opção, como se você estivesse colocando dados dentro do Power BI, e você vem aqui e renomeia para medidas. Eu clico em carregar. Nesse caso aqui eu posso carregar direto, porque não vai trazer nenhum dado aqui dentro, somente uma basezinha que ele vai criar. Aqui ele já cria para mim medidas. Perceba que ele já cria aqui embaixo, ó, medidas. E cria uma coluna 1 aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai criar primeiro a medida para a gente fazer a contagem de linhas da nossa tabela. Então, o que eu vou pedir para ele fazer? Pedir para ele contar quantas linhas, ou seja, quantas vendas, em quantidade, né, de registros que eu tenho na minha base de dados. Então, como que eu faço? Eu venho aqui, clico com o direito aqui em cima e venho aqui em nova medida. Ele vai abrir a barrinha de fórmula aqui em cima, eu posso segurar o Ctrl e deslizar o scroll do mouse aqui, a rolagem do mouse, ele vai dar um zoom aqui para mim. Então eu venho aqui, ó, e coloco o seguinte, aqui mais uma dica de organização também. Eu venho aqui e coloco o 01, 01 para ele ficar em ordem ali, que é a minha primeira medida. Qual que é a nossa primeira medida aqui? Vai ser a contagem de linhas, né? Então eu vou colocar aqui, ó, quantidade GTD linhas da minha tabela. Linhas, registros, depende da sua interpretação aí, tá? Vem aqui quantidade de linhas, como que é a fórmula lá, lembrando, né? Quando eu começo a escrever aqui, ele é igual ao Excel, ó. Eu escrevo count, ele já traz algumas sugestões de medidas aqui. Count rows, aí ele já traz ali para mim dentro do parênteses. O que ele quer, o que eu preciso passar de argumento. Qual que é o meu argumento? Tabela. Qual que é a minha tabela que eu quero calcular a quantidade de linhas? A tabela financials. Então eu venho aqui e escrevo financials. Ele já mostra a tabelinha ali para mim. Fecho parênteses, dou um enter. Ele processa bem rápido, né? Então vem aqui, dou um ask, ele já vai trazer a medida aqui embaixo para mim. Ó. Perceba que ainda está aqui embaixo. Agora eu vou recolher essa aba de financials. Eu venho aqui na coluna, clico nela, coluna 1, clico os 3 pontinhos, venho em excluir. Não quero essa coluna 1 aqui. Quando eu excluir, perceba que essa barrinha de medidas, a aba de medidas, ela vai vir aqui para cima. Porque o Power BI automaticamente já interpreta que essa aba possui somente medidas. Então já fica mais organizado. Então, todas as minhas medidas, todas as métricas, os cálculos, tudo que eu fizer aqui dentro do Power BI, eu sempre vou direcionar para essa aba de medidas. Ou seja, quando eu precisar encontrar um cálculo que eu fiz dentro do meu projeto, eu sei onde está. Fica muito mais organizado.